Bom dia! Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livro, aqui. Então vamos lá. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 3. É de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, distinguir a mais perfeita e mais agradável a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para esta nos apegarmos. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. O primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordem religiosa, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante do altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo sob o pretexto de destruir-lhe os abusos. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo a se exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem, e depois Jesus Cristo. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes Maria. Digamos, portanto, como todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem por não terem um espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes dessa Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada demais a fazer. Ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos.
Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, sob o belo nome de cristão, e devotos da Santíssima Virgem escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou em alguma congregação porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecado pecave, a hora da morte basta. De mais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e em cuja honra dizem todos os dias irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo uma vez ou outra o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc. Digo que abusar assim da devoção da Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida, depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Para ser alguém verdadeiramente devoto à Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal, mas é preciso, ao menos, estar com a resolução sincera de evitar, ao menos, todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Os devotos inconstantes são aqueles devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios, agora mostram-se prontos a tudo, empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua. E Maria os esmaga sob seus pés como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas que cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, para não pertencer ao número de devotos críticos que em coisa alguma creem e em tudo criticam, dos devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem, do respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos que, sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados, dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas que se mantêm em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons, e enfim dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A devoção verdadeira é interior, terna, santa, constante e desinteressada. A verdadeira devoção interior. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. A verdadeira devoção é terna.
Em segundo lugar, eterna, quer dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas, em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus erros para se corrigir, nas tentações para ser sustentada, em suas fraquezas para ser fortificada, em suas quedas para ser levantada, em seus abatimentos para ser encorajada, em seus escrúpulos para ficar livre deles, em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Em todos os males do corpo e do espírito, enfim, Maria é seu refúgio, e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. A verdadeira devoção é santa. Terceira, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. A verdadeira devoção é constante. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante, firma uma alma no bem e a ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna-a corajosa por se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne, aos seus aborrecimentos e paixões e ao demônio em suas tentações. Assim, uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isto dizer que não caia ou mude, às vezes, na sensibilidade de sua devoção, mas se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe, e se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel a Maria vive da fé de Jesus e de Maria, e não dos sentimentos naturais. A verdadeira devoção é desinteressada. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima é finalmente desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus e a sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para o seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida, e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isso ele a ama, e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Ama nas amarguras do Calvário como nas alegrias de Caná. Oh, como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima esse devoto, que em nada se busca nos serviços que presta sua rainha. Mas também quão raro encontrá-lo agora. E é com o fito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho, com fruto, ensinando em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. Disse São Luís Maria Grignon de Montfort. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Práticas comuns. Há muitas práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As principais são, abreviamente, as seguintes. Honrá-la como digna Mãe de Deus, com o culto de hiperdúlia, isto é, a estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, meditar suas virtudes, seus privilégios e seus atos, contemplar suas grandezas, fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento, invocá-la cordialmente, oferecer-se e unir-se a ela em todas as ações e ter a intenção de agradar-lhe. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para Jesus Cristo, nosso último fim. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são: alistar-se em suas confrarias, ingressar em suas congregações, ingressar numa das ordens instituídas à sua honra, publicar seus louvores, dar esmolas, jejuar e mortificar-se o espírito e o corpo em sua honra, trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou o Terço, o escapulário ou a cadeiazinha, recitar com devoção, atenção e modéstia o Santo Rosário composto de 15 dezenas de Ave-Marias, em honra dos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, que agora são 20 por causa dos mistérios luminosos também, ou o terço de 5 dezenas, contemplando os 5 mistérios gozosos, a anunciação, a visitação, a natividade de Jesus Cristo, a purificação e o encontro de Jesus no templo, os 5 mistérios dolorosos, os 5 mistérios
gloriosos. E como eu disse também, os 5 mistérios agora luminosos. Pode-se recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos em que se crê a Santíssima Virgem ter vivido na Terra, ou a coroinha da Santíssima Virgem composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra de sua coroa de 12 estrelas. Ou privilégios. Outro sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido e recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem que São Boaventura compôs em sua honra, tão terno e devoto que não se pode recitá-lo sem enternecimento. 14 Pai Nossos e Ave Marias em honra de suas 14 alegrias, quaisquer outras orações, enfim, hinos e cânticos da Igreja, como Salve Rainha, Ave Regina, Regina Coeli, conforme diferentes tempos, ou Ave Maris Stella, Magnífica, e outras orações e hinos de que andam cheios os devocionários. Cantar e fazer cantar em sua honra cânticos espirituais, fazer-lhe um certo número de genuflexões ou reverências, dizendo-lhe, por exemplo, todas as manhãs, 60 ou 100 vezes, Ave Maria, Virgem fiel, para por meio dela obter de Deus a fidelidade às graças durante o dia, e à noite, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para, por intermédio dela, alcançar de Deus o perdão dos pecados cometidos durante o dia. Ter zelo por suas confrarias, ornar seus altares, coroar e enfeitar suas imagens, carregar ou fazer que se conduzam as imagens nas procissões e trazê-la consigo como uma arma eficaz contra o demônio, mandar fazer imagens que a representam ou seu nome e colocá-las na igreja, nas casas, nos pórticos ou à entrada das cidades, igrejas e casas, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. São tipos de devoções que a pessoa pode exercer, não precisa ser feito todas, mas isso quer dizer assim, algumas coisas que a gente pode fazer. Devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas, desde que sejam praticadas como devem, isto é, com reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como nosso fim último e de edificar o próximo, fazer de coração mesmo. Com atenção sem distrações voluntárias, com devoção sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. O essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar, e por esse motivo não será compreendida igualmente para todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante, e estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se levará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a este estado a alma fiel, fazendo progredir de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Então, hoje nós terminamos o 3º capítulo e semana que vem, passaremos, no nosso próximo vídeo, passaremos para o capítulo 4, que fala da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. É tudo isso que eu estou lendo, eu estou resumindo, e isso que nós estamos lendo aqui não é porque eu leio que, de fato, eu consiga praticar todas essas coisas. É muito difícil. Então, para vocês aí que escutam às vezes e pensam, nossa, mas isso é impossível para mim, eu não quero me consagrar, é normal que a gente tenha essa preocupação de achar que não vai conseguir, mas é depois que a gente se consagra que a gente vai adquirindo essas coisas. Então, assim, podem ficar tranquilos e se vocês sentirem no coração aquele desejo de se consagrem mesmo, que é Nossa Senhora chamando. Às vezes parece rígido demais e que a gente não vai conseguir, mas como diz o próprio livro, só com a graça de Deus nós vamos conseguir essas coisas. Então, no próximo capítulo a gente continua, não desistam de estar vendo os meus vídeos, e a gente vai dando continuidade ao 4º capítulo no próximo vídeo. Salve Maria e bom dia a todos!